Boa noite aos irmãos. Vamos fechar os nossos olhos neste momento, invocar a presença do Espírito Santo, a presença de Cristo no nosso meio. Senhor Deus e amado Pai, hoje, neste domingo de Páscoa, Senhor, estamos rememorando, Senhor, da ressurreição de Cristo Jesus, autor, consumador da nossa fé, aquele que é o intermediário entre os homens e a Tua face, ó Deus. Obrigado porque naquele dia nós pudemos ter a certeza da nossa salvação, a certeza da nossa salvação e a certeza da nossa justificação, Senhor. E aguardamos o momento em que nos apresentaremos face a face diante de Ti, Senhor, o adorando e exaltando o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por ter enviado Seu Filho. Muito obrigado por ter derramado o Espírito Santo que nos convence do mal. E muito obrigado porque o Senhor Jesus se fez maldição em nosso lugar. Mesmo Ele não tendo pecado algum, Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Obrigado, Deus, por todas essas bênçãos e todas essas maravilhas que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos cantar mais uma, e daí nós teremos a mensagem de hoje transmitida por uma seleção de 7 músicas que nós fizemos, nós preparamos,
E nesse momento aqui ainda estamos louvando o sacrifício de Jesus. Vamos cantar Jesus Cristo mudou o meu viver. Amém, aleluia por isso. Convido o pastor Ismael, será o nosso narrador. Que trajeto difícil do pai Abraão, pai de todos os que creem, pois ouvir o soberano lhe pedir, aquele que era a alegria da sua vida, o menino, cumprimento da promessa, filho amado, único. Quem é forte para negar ou destemível para obedecer a tal pedido? Dá-me teu filho, teu único filho, aquele que tu amas. Abraão assim nos mostrou a estrada da fé. Veio a voz do grande Deus ao seu servo Abraão, fazendo-lhe um pedido, que era uma provação. Suba ao monte Moriá e erga um altar, leve Isaque, o teu filho, e sacrifique-o a mim. Imagine a dor de Abraão, matar seu filho, que provação. E
chegando em Moriá, Isaque ao pai perguntou: estou vendo o fogo e a lenha, mas o cordeiro aonde está? Abraão, angustiado, não pôde mais ficar calado e respondeu: Deus proverá, Deus proverá, o cordeiro pro holocausto proverá. Deus proverá, Deus proverá, o cordeiro pro holocausto proverá. Abraão deixou seu filho no altar e ergueu o braço para o imolar. Mas Deus envia um anjo nesta hora lhe falar: Abraão, não mate o teu filho. E o cordeiro já estava lá. Proverá, Deus proverá, o cordeiro pro holocausto proverá. Deus proverá, Deus proverá, o cordeiro pro holocausto proverá. E a Virgem de Deus proverá. E a Virgem de Deus proverá. Se tão somente eu tocar a orla das suas vestes, serei curada, disse a mulher que tinha um fluxo de sangue. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, disse o cego de Jericó, que sendo chamado por Jesus, jogou fora sua capa, símbolo de sua mendicância. Se tu quiseres, pode tornar-me limpo, Senhor. E Jesus respondeu ao leproso: quero. Outro ainda lhe disse: ajuda-me na minha pequena fé. Todos estes nos mostraram qual a estrada para onde irmos nos momentos de fraqueza e de dor. Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, este é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta
mas ao que luta até o momento da fé chegar. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, este é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Não é à toa que pode socorrer. Tudo sofreu numa intensidade sem igual. Tornou-se um espetáculo de escárnio e dor. Todos os olhares foram atraídos, as sensações foram as mais reprováveis e deploráveis ao contemplar o Criador humilhando-se, entregando-se por amor. Foi na via dolorosa de Jerusalém. Hoje, porém, assentado no trono da glória celestial, à direita de Deus Pai, pode acolher a todos que com ousadia adentram a sua presença, em tempo de serem socorridos. Assim nos mostrou um lugar, o trono da intercessão. Os soldados
que será que dos altos céus o Pai olhava o Filho sendo vilipendiado numa cena cruel de morte e dor e nada fez? A semelhança de Abraão, levou seu filho ao monte para ser sacrificado. Porém, quando Isaac perguntou ao pai Abraão onde estaria o cordeiro para o sacrifício, este lhe respondeu: Deus proverá. Porém, quando Jesus perguntou ao pai: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Não houve resposta. E o cálice da morte foi sorvido até o fim, até a última gota. Foi por mim, foi por você, foi pelo mais distanciado pecador. Deus via as suas faces de desprezo e a coroa que Jesus ganhou, enquanto ele era diversão dos tolos, os Pai dos céus, ele falou: Este é meu filho que torturais, este é meu filho que corais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer, eu poderia resgatá-lo, eu poderia mas escolhi deixá-lo morrer. Deus viu a cruz que Cristo levaria, com ruas cheias de gente a gritar, Enquanto ele caminhava ao monte, dos céus ouviram Deus falar: Não sabeis, Este é meu filho, ele é filho meu, este é meu filho que corais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer, escolhi
Se perseguiram o Rei da Glória, seria muito passarmos por várias provações. No mundo tereis aflições, disse o Senhor. Porém, assim como Ele venceu, somos mais que vencedores. Se os embates desta vida confrontarem sua fé, se como Pedro afundares ao caminhar em pleno mar, se o barquinho naufragando parecer destino certo, lembre-se, de ti jamais me esquecerei. Ainda que teu pai e tua mãe te abandonassem, jamais te deixaria só. A estrada da perseverança é que chega ao destino real. Se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés já empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não esqueci de ti. Virei outra vez, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Estamos na estrada, numa caminhada de fé. Hebreus nos fala da chegada de forma apoteótica. É no Monte Sião que chegamos. É na Jerusalém celestial, é na cidade do Deus vivo. É no encontro com miríades de miríades e milhares de anjos em alegre reunião. É na igreja gloriosa dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. É na presença de Deus, juiz de todos os homens, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados, que chegaram lá antes de nós, onde teremos encontros com filhos, pais, avós, saudosos, e encontraremos a Jesus, o mediador da nova aliança, na pátria
celestial. Hoje vemos como por espelho, porém lá veremos face a face. Hoje podemos descrever com base na revelação bíblica, podemos contemplar com os olhos da imaginação e vislumbrar a gloriosa cidade. Convido você, meu amigo, a uma viagem para contemplar além do Jordão. Assim como Paulo visitou o terceiro céu, João viu o trono da majestade nas alturas, Isaías, os serafins, Ezequiel, a própria glória de Deus. O povo de Israel marchou debaixo da Shekinah. Convido você para uma viagem para além do Rio Azul. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro,
as nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Amém, amém. Dá vontade de ir para o céu, né? Não dá vontade? O que será que está acontecendo lá no céu, neste momento? Às vezes eu vejo o meu filho e a minha futura nora e fico pensando em Deus, né? Sabe por quê? Eles estão preparando o casamento. Dá trabalho? Dá bastante trabalho, né? E será que tem outro casamento sendo preparado? Porque daí eu fico olhando e penso assim, como será que é lá no céu a preparação do casamento? Os irmãos sabiam que tem um casamento sendo preparado lá no céu? Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Mantenham a sua Bíblia aberta, nós vamos pensar alguns minutos sobre esse tema e que se encaixou com a cantata preparada tão bem pelos nossos jovens. Louva a Deus pela vida deles. Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 6. Vamos ler a partir do versículo 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos.
E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque pudemos neste momento, nesta cantata, contemplar a grandiosidade do mundo celestial, das coisas que o Senhor preparou, que estão muito além dessa vida e do que imaginamos. Muito obrigado porque podemos, pela fé e através da iluminação do Teu Espírito Santo, contemplar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Esteja agora, Senhor, nos abençoando através da ação do Teu Espírito, para que possamos compreender, Senhor, a Tua palavra e ela possa tocar no fundo do nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 9. E o anjo me disse, o quê? Escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Eu sei que em algumas versões aparece aí as bodas, né? Para as bodas do Cordeiro. É o casamento do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Quem é a noiva? A igreja. Então já está marcado lá no céu o dia da grande festa do casamento. E os preparativos estão a todo vapor. E são bem-aventurados os convidados. E quem são os convidados para esse casamento? Jesus, ele deu algumas pistas sobre os convidados, né? Ele contou algumas histórias sobre banquetes e sobre festas de casamento. E lá nós encontramos, e você é um convidado para esse casamento. Você vai aceitar o convite? Você vai querer participar dessa festa? Tem festas de casamento que a gente pensa assim, eu quero ir. E às vezes a gente não é convidado, né? E é aquele festão. A gente se contenta em olhar pelo Facebook. Mas para essa festa, você é convidado. É a festa cósmica. É o maior casamento de toda a história do universo. Do Cordeiro, Filho de Deus, com a sua noiva, a igreja. E somos convidados. Mas como que os convidados se comportam? Jesus, ele deu alguns exemplos, né? Então nós vamos ler lá em Mateus, capítulo 22, onde Jesus conta a história de um casamento. Mateus, no capítulo 22. Todos encontraram? Mateus 22 diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas. Jesus gostava de falar por parábolas, né? E ele disse assim: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Fernanda, já pensou no teu casamento? Tudo preparado, festa, buffet, né? Tudo enfeitado, chegou a hora do casamento e os convidados não querem ir. Qual o teu sentimento? Seria? Não vai acontecer, evidente. Jesus conta de um casamento em que os convidados, eles não quiseram vir. Daí no versículo 4 diz assim: de novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos. E até um churrasco e tanto, né? E tudo está preparado.
venham para o banquete do casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou as cidades deles. Então disse aos seus servos: o banquete do casamento está pronto, mas os meus convidados não são dignos. Lá no livro de Apocalipse diz o quê? Felizes, bem-aventurados, quem? Os convidados para as bodas do Cordeiro, lá no céu. Mas aqui nessa parábola, Jesus ele fala de uma atitude interior, né? Em relação a esse convite que é estendido a todos os homens. Alguns não querem. Tem gente que diz assim realmente: olha, pastor, gostei do convite, gostei da boa nova, gostei da mensagem, gostei da pregação, mas eu não quero. E a gente fala: ok, tudo bem, é uma escolha. Mas aí um outro tipo de atitude no versículo 5 diz assim: não lhes deram atenção. Sabe quando você está anunciando a boa notícia, está convidando para esse casamento, para as bodas do Cordeiro, do Filho de Deus, e daí não lhe dão atenção, sabe? Quando ficam descuidados, né? Para com a mensagem, para com a palavra, não estão atentos. Domingo passado eu falei até daqueles que dormem, porque não há interesse, não é algo que interessa. E tem aqueles que no versículo 6 diz: os restantes, que matam os profetas, né? Que matam os profetas. Porque muitas vezes os profetas são enviados, e hoje no mundo todo está acontecendo isso, dos missionários, os profetas, os pregadores sendo enviados, e chegando em determinados lugares são mortos, porque as pessoas não aceitam aquela mensagem, não aceitam aquele convite, e ali estão os mártires então, que estarão lá no casamento do Cordeiro. Mas tem aqueles que tratam dessa forma. Então, em Mateus, a ênfase é numa atitude do coração, de desprezo, de desdém. Mas quando a gente olha a mesma parábola em Lucas, capítulo 14, vamos ver lá em Lucas, a ênfase de Jesus sobre os convidados para o casamento, ela muda. No capítulo 14 de Lucas, capítulo 14, nós encontramos, daí é uma ênfase não em atitudes, mas uma ênfase em desculpas. Vamos ler a partir do versículo 15, diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Essa desculpa eu já ouvi algumas vezes. Quando eu pego e digo: irmão, o que houve?
pastor, eu comprei uma casa na praia, comprei uma propriedade e preciso ir vê-la. Mas no domingo, no dia do Senhor, no dia de culto, no dia de adoração, irmãos, se você comprar uma propriedade, eu vi quando a Fernanda e o Mateus compraram uma propriedade, é bênção, não é? Alegria, eles queriam que todo mundo fosse lá ver, não é isso? Bênção de Deus. Agora você vai chegar para Deus e dizer: olha, Senhor, não posso participar da tua festa, do teu culto, não posso participar das atividades da tua igreja, que é a noiva, né? E nós fazemos parte da igreja, então nós somos também a noiva de Cristo, porque o Senhor me abençoou e me deu uma propriedade, e não vai dar então, Senhor. Essa foi a primeira desculpa. Qual foi a segunda desculpa para não ir no banquete? Está no versículo 19. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe, não posso ir. Sabe o que é comprar 5 juntas de boi? Significa que o lavrador comprou 5, como que a gente chama lá na lavoura, lá da New Holland, aquelas máquinas, né? Que debulham, que tiram, sabe? Na verdade, a desculpa desse cara foi a seguinte: olha, eu fui tão abençoado que eu comprei mais 5 máquinas para o meu trabalho, e daí eu não posso participar do teu banquete. Seria semelhante à irmã Margarida, né? Ela é costureira, e ela feliz: eu não posso ir, por quê? Porque eu comprei mais 5 máquinas de costura, é overlock, sabe? Seria o equivalente a 5 juntas de boi. Aquele homem está dizendo: olha, eu fui tão abençoado que eu fui promovido, e agora eu tenho tantos instrumentos de trabalho, a minha fábrica quintuplicou, e eu não posso participar. É uma boa desculpa? Comprei 5 juntas de boi, porque a junta de boi era para arar a terra, sabe? Ele tinha uma, agora ele tem 6. Ele não pode mais servir a Deus, ele não pode mais aceitar o convite. Pastor, eu fui tão abençoado, eu sou boleira. É boleira que fala, quem faz bolo? É, né? Deve ser. Fui tão abençoado, eu recebi 5 vezes mais encomendas, eu não vou poder ir. Quem aqui fica triste quando aumenta, né, a sua produção? O Mateus, né, chegar e dizer: eu não posso participar do banquete, por quê? Fui promovido. Eu não vou participar do ensaio, por quê? Porque Deus me abençoou, e agora eu tenho que trabalhar a serviço, porque eu ganhei cursos na minha empresa, e agora eu estou na crista da onda, então eu não posso. Essa foi a segunda desculpa. E qual foi a terceira? Está no versículo 20. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Irmãos, acabo de me casar e agora não posso mais estar integrado, envolvido na obra de Deus. Agora eu tenho que cuidar da minha mulher, agora eu tenho que cuidar do meu marido, agora eu tenho que cuidar da minha casa, do meu lar. Acabei de me casar. Não seria um motivo maior para estar ligado ao Senhor? Não seria um motivo maior para estar firmado com o Senhor?
Tem um professor meu, o professor Pascoal, talvez alguns conheçam, ele foi meu professor de prática ministerial, e ele falava para os jovens seminaristas, ele dizia assim: se Deus não lhe der uma esposa, cuidado que o diabo vai querer te dar. Sabe o que significa isso? Significa que a tua vida vai ser um inferno. Então o melhor é priorizar as coisas de Deus. Lá em Apocalipse nós lemos: bem-aventurados e felizes aqueles que recebem o convite para as bodas do Cordeiro. E todas essas desculpas, a primeira, comprei, Deus está me prosperando, comprei uma casa, comprei 2 casas, comprei 3 casas, não tenho tempo para Jesus. Segunda desculpa: Deus me abençoou no trabalho, agora eu tenho 5 juntas de boi, não tenho tempo para Jesus. E a terceira desculpa: estou preocupado com a minha noiva, o meu casamento, não tenho tempo para Jesus. Se nós continuarmos a parábola, é de tremer, porque no versículo 21 diz assim: o servo voltou e relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Aqui está ameno, né? Aqueles que foram convidados e não aceitaram, eles não provariam o banquete. Mas a ordem é: olha, manco, aleijado, mendigo, os que estão nas ruas e valados, eles não vão dizer: comprei uma casa e não posso ir, nem eu estou com um bom emprego e não posso ir, eu melhorei a minha máquina de trabalho e não posso ir, ou eu estou me casando e não posso ir. Então traga os aleijados, traga os coxos, traga os mendigos, que estão preparados para abrir o coração. Mas esses que foram convidados e deram desculpas, não provarão o meu banquete. Mas acontece que lá em Mateus, no capítulo 22, é a mesma parábola com ênfases diferentes. A consequência foi pior. No capítulo 22, no versículo 8, diz assim: então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial, e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui neste lugar sem a veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-no as mãos e os pés e lance-no fora para as trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que terrível, né? Tinha um indivíduo que foi para a festa de casamento, mas faltava a roupa apropriada,
Qual que é a roupa apropriada? Vamos ver lá em Apocalipse 19, que é o segundo aspecto, né? A primeira coisa que aparece lá são os convidados, mas também tem a questão das vestes. Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 8, diz assim, 19:8. Vamos ler um pouquinho antes. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou para vestir-se. Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Isto é, você é convidado, você aceita o convite, porém as vestes adequadas para esse casamento é linho fino, brilhante e puro. O linho fino, brilhante e puro são os atos justos dos santos. Se você é convidado para o casamento, e você aceita o convite, agora é cuidar das suas roupas. E essas roupas não são estas aqui, são as ações. A palavra de Deus, vamos ler ali no versículo 11, olha o que diz ali do capítulo versículo 14, do capítulo 22 de Apocalipse, 14 e 22. Felizes os que lavam as suas vestes, assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Se você quer ir nesse casamento do Cordeiro, você tem que ter as suas vestes lavadas. E como que são essas vestes lavadas? Apocalipse 7,14, vamos ver? Apocalipse 7,14 diz assim: respondi, Senhor, tu sabes. Apocalipse 7,14, respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus. Você é convidado para o casamento, mas tem que ter as suas vestes apropriadas, que seria as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, purificadas pelo sangue do Cordeiro, branqueadas pelo sangue do Cordeiro, para poder entrar naquele lugar e ser notado como alguém que faz parte da festa, e não como aquele da parábola em Mateus, no capítulo 22, como que diz lá? Mateus capítulo 22, vamos voltar lá. No versículo 11, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes adequadas. No reino de Deus é assim, irmãos. Você é convidado e você tem que aceitar prontamente, sem desculpas. E você tem que ter as suas vestes lavadas e purificadas. Uma vez Jesus, diante de uma discussão dos apóstolos, começou a lavar os pés dos apóstolos, demonstrando humildade. E Pedro disse assim: de jeito nenhum, não me lave. E daí Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Daí Pedro falou: então me lava tudo, completo. Né? Jesus uma vez falou assim: vocês já estão limpos pela palavra. E disse a Pedro: basta lavar os seus pés, porque na nossa caminhada nós sujamos os pés.
Mas nós precisamos estar cuidadosos em termos das nossas vestes, constantemente limpas. A Bíblia diz assim, em João, 1 João, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, temos um intercessor, Jesus. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Para essa festa, precisamos aceitar o convite e manter as nossas vestes limpas. Tem um conselho lá no livro de Eclesiastes, vamos abrir lá. Eclesiastes, vamos ver se eu acho o Eclesiastes. No capítulo, se não me engano, é capítulo 9. Senão eu vou ter que citar de cor, né? Todos conhecem? Eclesiastes, capítulo 9, diz o quê? Diga, sejam sempre alvas. Depois eu mostro para os irmãos o texto. Eclesiastes 9, 8, diz assim: esteja sempre vestido com roupas brancas e unja sempre a sua cabeça com óleo. Tem uma versão que diz assim: sejam sempre alvas as suas roupas e nunca falte o óleo na sua cabeça. Você é convidado, você deve aceitar, sem desculpas, e manter as suas vestes branqueadas no sangue do Cordeiro. E finalmente, irmãos, o elemento mais importante dessa festa, quem que é? Apocalipse capítulo 19, vamos ver? Diz assim, versículo 7, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro. Casamento do Cordeiro. É o casamento do Filho de Deus. Sabe, uma das coisas que eu gosto de ser é pastor. Por quê? Porque tem gente que prefere dizer, eu sou apóstolo. Outro diz, eu sou bispo. Outro diz assim, eu sou profeta. E sabe, Jesus era apóstolo, era bispo, diz a Bíblia, era profeta, era evangelista, mas durante toda a trajetória dele na terra, 3 anos e pouco, a única coisa, o único título que ele usou para se dirigir a si mesmo, qual foi? Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Há uma identificação no ministério pastoral. Hoje em dia a pessoa bate no peito e diz, eu sou apóstolo, porque eu mando nas igrejas. Eu sou bispo, porque eu tenho um grupo de igrejas. Sou profeta. Mas o pastor é aquele que cuida das ovelhas, né? Qual o pastor mais antigo da história? Alguém sabe? Quem que tinha ovelha é o mais antigo da história. Alguém se lembra? Alguém que tinha um cordeiro. Vamos abrir em Apocalipse 13, no versículo 8, diz assim, todos os habitantes, Apocalipse 13, 8,
Apocalipse 13, 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Deus tinha um cordeiro, o próprio Deus tinha um cordeiro, ele era o pastor, o cordeiro que ele imolou no seu propósito e na sua mente. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. O mais antigo pastor tinha um cordeiro que era o próprio filho, imolado. E agora ele prepara esse casamento do cordeiro. Imagine o quanto o Senhor preparou o casamento do filho. Aquele cordeiro estava reservado desde antes da fundação do mundo para ser o cordeiro da nossa salvação. Uma vez, foi cantado aqui agora há pouco, Abraão recebeu uma ordem de Deus e Deus falou assim: Abraão, me dê o seu filho, o teu único filho, o filho que tu amas. E Abraão pegou o menino e o levou lá no monte, e o menino olhou para o pai e disse: pai, tem lenha, tem fogo, tem a faca, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão olha para ele e diz: filho, Deus proverá o cordeiro. E quando Abraão foi para imolar o próprio filho, o anjo gritou: não faças isso. E havia ali perto um cordeiro preparado, e aquele cordeiro salvou um menino, Isaque, não foi isso? Muito tempo se passou, o povo estava no Egito há 430 anos. Deus falou: eu tenho ouvido o clamor desse povo. E no dia de Páscoa, Deus falou: preparem um cordeiro, um para cada família. Um cordeiro para cada família. E ali houve a libertação do Egito, da escravidão. Um cordeiro para salvar um menino. Um cordeiro para cada família. Mas lá na eternidade Deus tinha um cordeiro preparado para toda a humanidade. Na última ceia, Jesus, ele fala para Pedro: Pedro, vai ali na minha frente, você vai encontrar um homem carregando lá água, siga aquele homem, daí entre na casa que ele entrar, pergunta onde que está o lugar para que eu possa participar da Páscoa com os meus discípulos. Daí o dono da casa disse: olha, esse lugar mobiliado era um lugar chique. E Jesus deu a instrução: Pedro, prepare a minha Páscoa. E como é que era a Páscoa? Pedro teria que assar um cordeiro, preparar ervas amargosas, pães asmos, vinho. E a Páscoa era da seguinte forma: quem celebrava a Páscoa pegava o vinho, tomava, passava o vinho, e o vinho era passado para todos que estivessem à mesa. E aquele vinho era
o vinho da proclamação. Quem estava dirigindo, seja o pai de família, seja o líder, seja o tio, começava a contar a história do povo que tinha ido para a escravidão no Egito. Daí logo em seguida, eles comiam o cordeiro, as ervas, e daí tinha um segundo cálice. E o celebrante pegava o cálice, bebia, passava para todos. E aquele era o momento de contar as maravilhas que Deus havia feito, dando pão, dando maná, dando água, a nuvem, a coluna de fogo, o mar se abrindo. E ali eles começavam a se alegrar e dizer: louvado seja Deus que nos livrou da escravidão. Depois desse momento, o terceiro cálice era passado, e era o momento de lembrar do sofrimento. O celebrante pegava o pão, quebrava com as mãos, distribuía, e eles começavam a lembrar que foram escravos e começavam a chorar, angustiados, aquela dor, aquela lembrança. Isso era feito em cada família, de geração em geração, para marcar tudo o que havia acontecido com o povo. E depois daquele choro e lembrança do sofrimento, o quarto cálice da alegria, onde eles brindavam e saíam em festas cantando e lembrando que o Senhor os havia livrado da escravidão. Pedro preparou tudo aquilo e a cerimônia começou. Teve o primeiro cálice, o segundo cálice. Quando chegou a hora do pão, Jesus quebra o ritual, ele pega o pão e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Os discípulos pensaram: mas não, agora é o momento de lembrar o sofrimento lá no Egito, como escravos, açoitados. Será que Jesus esqueceu? Mas Jesus disse: esse é o meu corpo, que é partido por vocês. Façam isso em memória de mim. Jesus traz um novo significado. O cordeiro que estava reservado lá na eternidade era ele. E é o mesmo cordeiro que um dia fará a boda, para a qual você é convidado. Eu não sei qual a sua situação, se você já aceitou o convite, como andam as suas vestes, se você já foi lavado e branqueado no sangue do Cordeiro, que é uma atitude de fé, onde você abre o coração e diz: Senhor, me limpe, me purifique, me transforme. Eu quero fazer parte da igreja, eu quero fazer parte da noiva, eu quero comer desse pão. Porque quando você come aquele pão começa a fazer parte das suas células, do seu corpo, vai envolvendo a sua vida e você se faz um com o Senhor. Você pode fazer parte, mas você pode também priorizar tudo o resto. De que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Eu gosto da versão antiga da Bíblia, quando diz assim, o cara que foi casar, ele disse: Senhor, eu casei, não posso ir,
Rogo-te que me hajas por escusado. Em português bem, né? Rogo que me hajas por escusado. Me desculpe, não posso. Meu casamento é mais importante do que o teu reino. Fui abençoado na empresa. Rogo que me hajas por escusado. Quanto melhor não seria dizer: Senhor, eis-me aqui, para viver contigo, para andar contigo, para ter a minha vida ligada à sua. Bem-aventurado aquele que recebe o convite para as bodas do Cordeiro. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela cantata, muito obrigado pelo convite, Senhor, para fazermos parte das bodas do Cordeiro. Obrigado porque um dia estaremos aí contigo. Senhor, peço por todos aqueles que ainda não tomaram essa decisão, ó Deus, de andar contigo, de andar na tua luz e de colocá-lo, Senhor, em primeiro lugar em suas vidas. Peço que o teu Espírito ilumine, ó Deus, e que essa verdade fique impregnada, Senhor, em cada coração. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Israel? Convido o grupo de louvor para cantarmos essa última música. E quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer aqui no gasofilácio, à esquerda dos irmãos.
Agradecemos as crianças, que baita criançada, hein? Pela preparação da cantata, as músicas lindas, tá? Agradecemos os irmãos, agradecemos o Nestor, né? O Nestor está sempre aceitando prontamente o convite e nos traz muita alegria a sua presença aqui. Vamos nos colocar em pé e vamos orar então, encerrando o culto desta noite. Santo e eterno Deus, te louvamos, te agradecemos, porque tivemos a oportunidade, Senhor, de meditarmos na Páscoa do Senhor, na libertação que o Senhor promoveu através do seu próprio sangue, nos libertou do cativeiro do pecado, nos libertou das trevas, nos transportando para o reino do Filho amado, e nós te agradecemos pela sua morte, pela ressurreição e pela esperança que temos no nosso coração, traduzida em certeza absoluta de um dia estarmos participando das bodas do Cordeiro. Te agradecemos por isso. Te agradecemos porque um dia veremos os nossos queridos, que já foram, que já partiram, meu Pai, tantos outros, ó Deus, filhos, parentes, amigos, que crendo no Senhor, o Senhor os tomou para si, e um dia estaremos juntos, ó Deus, além do rio azul. Nós te louvamos pela esperança que temos em nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra jamais volta vazia. Ela sempre produz aquilo para o qual foi encaminhada. Por isso pedimos que ela continue ressoando em cada coração. E que possamos viver para o Senhor o tempo que temos ainda aqui nessa terra. Te pedimos isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todo sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão, que Deus abençoe a todos.